inscrito através do site da Câmara Municipal. E tem 5 minutos para a fala, 3 minutos para a réplica e tréplica. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Certinho? Boa noite. Ô, Marco Antônio, eu posso quebrar um pouco o rito, se você permitir? Eu queria fazer só alguns questionamentos à Cissa, nada muito complexo, rapidinho, ela me responde e a gente encerra, não vai demorar muito. Sim, se sair do tema, só não responder, tá ok? Só me falar, não saiu do tema. Beleza? Tá baixo? Olha se está melhor. Ah, tá. Então, primeiramente eu queria dar uma sugestão. Eu acho que seria legal ter uma oficina, sabe, Cissa, para explicar um pouco, para a gente absorver melhor o tema, para a gente compreender como foi o caso da Sheila. Eu realmente não tive tempo para estudar ele a fundo, mas alguns pontos eu queria compreender. Por exemplo, sobre o acompanhamento, o grupo de acompanhamento, eu vi lá que vai sair de 1 para 200 para 1 para 500 habitantes da população. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse grupo, a função dele, como são escolhidas as pessoas e por que vai sair de 200 para 1 para 500. Seria isso, esse primeiro ponto. Aí. Melhor? Pode ser, então. Não, perfeito. O segundo tema seria a questão do... Vocês falaram muito de mobilidade urbana. Itaguara hoje, infelizmente, não é problema só de Itaguara. Vou dar uma sugestão, inclusive, para o prefeito Luan. A região metropolitana está se unindo para criar um grupo para melhorar o transporte público. Então, assim, eu gostaria de saber se tem alguma questão sobre a rodoviária. Hoje a nossa está abandonada. Eu acredito, inclusive, que umas margens da BR-381 seria interessante para fazer um nó, né? Um nó para tentar enriquecer essa possibilidade, né? Outra coisa, você falou muito de cidade inteligente, mas eu não vi nada referente ao 5G. E para a gente ter o 5G chegar em Itaguara, a gente precisa de ter medidas que vão em contra o plano diretor. Eu não sei se vocês estudaram alguma coisa assim. Eu vou até fazer uma pergunta. Vocês podem mexer nele de agora em diante, ou ele sendo aprovado ele já fica fixado? Também é um ponto que eu gostaria de saber, porque a questão do 5G, né, a gente tem infelizmente Itaguara, também todas as cidades do Brasil, telecomunicações é horrível, né, a gente quase não tem sinal, e o 5G ele vai melhorar em muito, porque são pequenas torres em cada poste, sabe? Seguindo sobre o meio ambiente, na primeira reunião que a gente teve, 2 anos atrás, eu até lembro, foi a Cissa que apresentou, a gente teve uma redução de 30 para 15 metros a questão do córrego. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema e qual que é o impacto em questões de chuvas extremas que a gente vai começar a ver da agora em diante, e se a cidade tem algum plano para mitigar essa questão. Bom, a questão da habitação social que foi levantada, eu li, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que tem alguma contrapartida dentro do plano diretor, ou seja, a prefeitura iria ceder uma quantidade X de terreno e haveria uma contrapartida da indústria. Se eu não estiver enganado, se você puder falar um pouco mais sobre isso também. É isso. Uai, gente, acho que nem se eu colocar o áudio na velocidade 2, eu vou conseguir responder tudo, mas eu vou tentar. Jonathan, primeiro a respeito da oficina, eu acho que a ideia é bacana, né? Mas nesse momento, a gente não consegue dar continuidade, mas em umas outras oportunidades fica a dica também, né? Se quiser fazer as oficinas. O grupo de acompanhamento. O grupo de acompanhamento ele foi reduzido porque existia uma proporção muito grande, que geraria um número muito grande de membros. A gente tem até uma certa dificuldade de colocar pessoas no grupo de acompanhamento, por uma questão, a gente convida, mas aí o pessoal não participa, aí a gente quer ter membros efetivos, a gente quer ter membros que atuem, né, que possam participar. Então, criar, de repente, um grupo de acompanhamento, que a finalidade dele é provocar essas revisões de plano diretor, colocar um grupo de acompanhamento com 50 pessoas, com 30 pessoas, 40 pessoas, talvez não seja tão produtivo.
E aí, se a gente reduz esse número, mas com pessoas que realmente vão atuar... Mas qual é o critério para escolher essas pessoas? No próprio plano, aqui na revisão não tem, mas no plano tem. Tem um percentual que é da sociedade civil, tem um percentual que é do legislativo, um percentual que é do executivo, né? Então, tem a quantidade própria para cada uma dessas instituições, sendo que da sociedade civil é maior do que a sociedade civil é em equilíbrio ao executivo e legislativo. Então, vamos imaginar, se é 10 membros da sociedade civil, vão ser 7 membros do executivo e 3 do legislativo. Tá, mas e como que funciona essas escolhas? São questões... Da própria sociedade civil que eu estou falando. São convites, né? Aí o Poder Executivo convida a sociedade civil, a pessoa manifesta se quer ou não quer participar. E aí ela faz parte desse grupo de acompanhamento. Tá, pode prosseguir. Aí a questão da sociedade civil, normalmente são colocados engenheiros, são colocados arquitetos, pessoas que atuam na questão da promoção e que têm atribuição junto aos conselhos regionais para poder fazer os planos, fazer as revisões de plano. E, além disso, pessoas que representam associação de bairro, associação de morador, um condomínio, uma ONG, né? Cooperativas. Aí são essas pessoas, são essas vozes que atuam ali dentro daquele conjunto. Tá? Respondido? Tá, depois na tréplica eu falo. Em relação à mobilidade urbana, isso também foge um pouco da temática do plano diretor, né? A questão da cidade inteligente, o termo Smart Cities, né, das cidades inteligentes, não se refere apenas a uma questão de conexão. A cidade inteligente é uma cidade que pensa em todos os fatores, né, todas as suas nuances, para chegar naquele denominador. Então, por exemplo, a internet, a interligação de conectividade é um deles, mas não é o único. Então, é pensar de forma, por exemplo, como a habitação social pode melhorar dentro daquela comunidade, a questão ambiental, a questão urbanística, da legislação urbanística. Então, o termo cidades inteligentes não abrange apenas a rede, né? E aí, a respeito da implantação de uma rede 5G no município, né, foge uma questão do plano diretor, é uma questão administrativa mesmo. Mas eu acho que o plano diretor, sim. Você acha que não? Não, eu acho que o que reflete o plano diretor é um desejo da comunidade em ter a implantação dessas redes. Ponto. É um desejo, né? Agora, a forma como isso vai ser aplicado não compete ao plano diretor definir o regramento de como que aquela rede de internet vai ser instalada. O plano diretor ele tem uma fase diagnóstica, que é uma fase onde coleta as informações e as necessidades que o município anseia. Então, nesse momento, é um anseio. Agora, a execução desse anseio não é como o plano diretor. Tá? A questão das alterações do plano, elas são flexíveis, como eu disse, a alteração de plano não é uma alteração imutável, né? Então, uma vez que é feita da mesma forma que a gente está debatendo aqui, daqui a um tempo pode haver uma necessidade de uma nova discussão. A questão da habitação social, eu até vou pedir para você repetir o texto, porque eu não lembro dessa parte do texto. Tem uma contrapartida em questões de se a prefeitura doar uma quantidade X de terreno para uma indústria de grande porte, há uma contrapartida, e eu gostaria de entender mais. Eu acho que você deve... Eu também não lembro de ter isso no nosso plano diretor. Até porque não compete ao plano diretor a doação de terrenos, né? Então, sim, talvez tenha sido essa questão. E aí, eu acho que, por fim, eu estou tentando olhar aqui no prazo. Por fim, a respeito da redução de 30 metros para 15 metros na redução de área de APP, que foi o tema da legislação anterior, né, da proposta do plano diretor, aí você pergunta a respeito do impacto disso, né? Essa redução de 30 metros para 15 metros, quando foi proposta, foi uma redução proposta para atender áreas já consolidadas, né? Então, dentro de uma consolidação, a gente tem que entender que a APP ela só tem a finalidade de promover como área de preservação permanente quando ela é existente.
Então, se naquela PP não existe forma, não existe a possibilidade de uma reversão daquela PP, ela perde a finalidade da PP, né? Inclusive, isso já tem até regramentos, já tem até falas em instâncias superiores na Justiça nesse sentido, né? Não há sentido de se manter uma PP onde já está consolidado. Um exemplo, por exemplo, se a gente colocar Belo Horizonte, se você pegar a Avenida Tereza Cristina, aquela que chega na rodoviária, tem o Ribeirão Arrudas que passa hoje por debaixo daquela avenida, né? Haveria sentido da gente demolir todas aquelas construções para respeitar uma PP que já está de fato consolidada há muitos anos? É viável um tipo de intervenção nesse sentido? Ou talvez fosse mais importante criar dispositivos que melhorem a situação do local? Então, eu acho que a questão da melhoria dos dispositivos se torna financeiramente mais viável e tecnicamente mais viável, né? Então, foi nesse contexto que a proposta foi apresentada e ela foi aprovada dessa forma. Em relação aos grandes eventos, né, que tem acontecido, que você também pontuou, realmente eu não preciso nem falar, porque todo mundo tá vendo isso na rede social, em televisão e tudo mais, né? Vai ser uma constante, a gente sabe disso, e a gente tem que criar dispositivos para a gente amenizar esses impactos, né? A questão até das cidades inteligentes é justamente sobre isso, né? A gente batalha muito para manter taxa de permeabilidade, né? Dentro dos lotes, né? O Geraldinho participa muito dessa discussão também há muito tempo, né? É justamente para a gente permitir essas condições, para a gente manter essas condições no município. Então, Perfeito. Sobre a questão que a gente estava conversando sobre a sociedade civil, eu gostaria depois que fosse melhor caracterizado, sabe, para a gente compreender a forma que vai ser escolhido, porque talvez você fizesse, tipo, sei lá, um edital meio vago, falando, olha, quem quisesse se propor, porque tem coisas que eu fico sabendo aqui em Itaguara que, tipo, fulano de tal participa de uma associação e eu nem sabia que ela existia. Entende? Então, eu acho que se não tiver uma clareza, fica meio que, olha, cartas marcadas, sabe? Então, eu fico essa sugestão. Sobre a questão do 5G, eu estou dando uma olhada aqui por cima e sim, o plano diretor, inclusive, deve regular essa questão por ser zoneamento e ele trabalhar na parte de infraestrutura. Então, é algo que poderia ser colocado sim, e eu sugiro assim, estudar, porque vai chegar essa demanda vindo dos operadores, vocês vão ter que fazer o projeto de lei e a Câmara vai ter que passar aqui para ser aprovado ou não. Então tem que estar zoneado no plano diretor. Sobre a questão do que eu comentei, realmente eu errei, é o fundo de bem-estar social para cada lote, né? Então, como já perdi a minha fala, então eu peço desculpas, mas a cabeça veio com uma coisa e eu não trouxe um papel anotadinho. Então é isso. Obrigado, viu, Cícero? Obrigado, Marco Antônio, Geraldinho, demais vereadores. E você também.